Ei, na minha opinião, esse aqui era um dos exercícios, se não o exercício mais fácil de fazer do Enem de 2024, né? Ele dava uma tabela, a tabela está aqui, né? E ele falava o seguinte: a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O que eu acho legal de Enem, de FUVEST, esses vestibulares, é que eles falam algumas coisas reais, né? É muito bacana, você aprende coisas que você nunca havia ouvido falar, né? O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Então está aqui na tabela, né, essas médias em um período de 6 meses consecutivos, um mês depois do outro. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Você só precisa calcular a mediana, então você só precisaria saber o que é mediana. Mediana a gente vê em estatística, já no ano você já vê, o primeiro do médio, você já vê o que é uma mediana, né? Então vamos lá, vamos resolver, mas antes disso, você vai resolver, dá um stop aí, resolve, depois dá um play e vem aqui que eu vou mostrar a correção. Mas isso aqui é muito simples, quer ver? Bom, gente, é importante salientar que os dados que estavam dados aqui na tabela já estavam dados em porcentagem, né? A tabela diz em porcentagem, tá? O que é a mediana? A mediana é o dado ou os dados centrais de um rol, de uma sequência de dados colocados numa determinada ordem, no caso aqui numa ordem crescente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados aqui, ó, e coloquei esses dados em ordem crescente, do menor para o maior. A mediana é quem se encontra no meio. Quando eu tenho uma quantidade de dados ímpares, eu vou ter um termo central. Quando eu tenho uma quantidade de dados pares, eu vou ter dois termos centrais. Ah, então a mediana é o 60 e o 64? Não, a mediana é a média dos casos centrais. Então repare, para calcular uma mediana, eu coloco os dados em ordem sequencial, em ordem crescente, pego quem está no meio, aquele elemento do meio é a mediana. No entanto, quando eu tenho uma quantidade de pares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dados, eu vou pegar a média dos termos centrais. Como é que fica isso então? Ó, facílimo, rapidinho resolvido, quer ver? Ó? Ou seja, a mediana é a média dos termos centrais, como os termos centrais são 60 e 64, 60 mais 64 é 124, a média entre eles é só dividir por 2, a mediana é 62, a alternativa E é a resposta. Ah, mas ele pediu a resposta em porcentagem. Sim, mas na tabela ele dava os dados em porcentagem, ok? Ou seja, esse exercício era muito simples de resolver, você só tinha que saber o que é uma mediana, né? Então está aqui resolvidinho, beleza? Entendeu? Conseguiu? Qualquer coisa, coloca comentário aí, pergunta, né, nas observações aí que a gente responde para vocês, tá bom? Eu sou Jeff Pezzetta, esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você.